E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, um dia pro mercado fechar, pra falar pra vocês sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro. E como vocês viram na descrição do vídeo, vou trazer aqui pra vocês escalações de 100 cartoletas, 110 cartoletas, 120, 130 e 140 cartoletas. Ou seja, aqui a gente faz completo para você que quer valorizar, para você que quer pontuar. Lembrando sempre para vocês que os nossos times de 100 até 130 são focados em valorização. O nosso time de 140 é uma mescla entre valorização e pontuação. Eu sempre peço para que você assista o vídeo todo, porque eu vou dar pelo menos duas opções por posição. Goleiro, vou pelo menos dar duas posições, para lateral, zagueiro, para você ter o mais amplo conhecimento dos jogadores, tranquilo? Sempre também lembrando para vocês que se você só quiser ver o time de 110, 120, 138, 140, na descrição do vídeo tem um tempo onde cada um começa, tranquilo? Mas eu sempre recomendo para você ver todo, porque às vezes você pode gostar de um jogador do de 120, mas não de um no de 130 e por aí vai. E se você quiser só pontuação, descrição do vídeo tá o link do nosso time focado só em pontuação também, tranquilo? Então sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Como eu havia dito, primeiramente vamos fazer a nossa escalação de 100 cartoletas, que começa com o nosso goleiro Marcelo Groi. Eu sei que muita gente vai criticar e é totalmente válida o motivo de você criticar o Marcelo Groi, por alguns fatores. 5 jogos que o Marcelo Groi conseguiu um SG. Isso é muito positivo. De 7 jogos que ele jogou, a grande maioria ele consegue um SG. Porém, tem um dado muito negativo para o Marcelo Groi. 6 gols sofridos e apenas uma defesa difícil. O que é que isso significa, galera? O Grêmio é um time que ele não sofre muitos gols. É fato. Na maioria das partidas, tanto que o Marcelo Groi tem 5 SG. Porém, quando sofre, que foi nos 2 jogos que ele sofreu mais de uma média de 3 gols por jogo. Ou seja, num jogo ele sofreu 3 e no outro ele sofreu 3 também. Que porventura foi o jogo da Chape e o jogo contra o Cruzeiro. Isso é um fator muito negativo para o Marcelo Groi, quer dizer que a gente depende muito do SG dele. Porém, por que eu estou escalando ele no time de 100 cartoletas? Por alguns fatores. Primeiro, a última pontuação dele foi muito baixa. Isso é um fator importante lembrar. A média dele não tá boa e a desvalorização dele foi grande. Isso quer dizer que ele tem uma boa perspectiva de valorizar para essa rodada. Segundo fator, Marcelo Groi é um bom goleiro. Não é um goleiro que simplesmente está tendo grandes falhas, é muito mais por uma circunstância. Ele não está fazendo essas defesas difíceis do que realmente como eu posso dizer, uma falha técnica dele, ou uma falta de capacidade, vamos supor, como o Muralha estava tendo pelo lado do Flamengo. Então, isso é um agregado de valores junto com a boa campanha do Grêmio, principalmente jogando em casa, e a retrospectiva contra o Coxa, que é muito favorável. Nós vamos de Marcelo Groi no nosso gol, também tá baratinho, 7,59 cartoletas. Subindo, vamos para a lateral, também um jogador do Grêmio, o famoso Edilson Cachaça, meu parceiro. Por que você está escalando ele, Gustavo? Primeiro que o Edilson bate falta. O Grêmio é favorito, tem grande chance de conseguir um SG contra o Coxa, como eu já havia dito. Um gol, 5 roubadas de bola, apenas 7 faltas cometidas. O time do Grêmio está muito encaixado. O Coxa é um time ofensivo, ou seja, aumenta a possibilidade de roubar de bola do Edilson e a facilidade dele também avançar, porque o Coxa também não é um time que vai jogar totalmente na retranca esperando uma bola aérea do Grêmio. O Coxa também sabe impor seu jogo. Os scouts do Edilson são muito positivos, somente uma pontuação muito baixa e a média dele está muito boa também. Então, Edilson no nosso time. Ao lado dele nós vamos com o Fábio Santos. Galera, o Fábio Santos é o seguinte, 1,76 cartoletas, bem baratinho. O Galo é favorito, sempre lembrando que o Sport é um time que é o seguinte, é um time que sofre muitos gols, mas também costumeiramente faz seus golzinhos. É um risco? Porém nenhum time baratinho como esse que eu tô querendo fazer para vocês, de 100 cartoleta, eu acho que o Fábio Santos entra como uma luva. Primeiro que é um grande lateral, não tá vivendo uma grande fase, principalmente no quesito pontuação do Cartola. Porém, como vocês podem ver, as últimas pontuações dele são positivas. Um 6.3, um 3, um pouco mais baixo,
Ou seja, ele tá bem melhor do que nas primeiras rodadas dele, onde ele negativou. Isso dá uma perspectiva melhor para ele, chance de valorizar dele é extremamente boa. Eu acho o Galo bem favorito contra o Sport, o Galo que já mostrou uma grande força ganhando do São Paulo fora de casa. Por isso eu vou escalar Fábio Santos, uma das melhores opções baratas para você que quer valorizar e não gastar tanto nos seus defensores. Tranquilo? Ao lado dele, já indo para a zaga mesmo, não só sendo do setor defensivo, temos o Hever do Flamengo, galera. O Hever é uma opção muito boa por uma gama de motivos. Os scouts do Hever, como você pode ver aqui, 4.9, 5, 6, 14, 2.7, tirando essas duas rodadas onde ele negativou, um jogador muito constante, pegando a Chape que não está vivendo um bom momento. O Flamengo que jogando no seu estádio Luso Brasileiro, pelo menos no primeiro jogo, mostrou uma consistência muito grande, um futebol muito vistoso. O Hever já tem um gol, que foi nesse jogo de 14 pontos. A retrospectiva de roubada de bola dele é mais do que o dobro do número de faltas cometidas. Isso é um fator muito importante para você escalar um jogador, porque isso quer dizer que a perspectiva é que mesmo que ele não consiga o SG, ele ainda vai conseguir fazer uma boa pontuação. 3 SG não é um valor tão alto em apenas 8 jogos, mas isso também mostra a regularidade do Hever. Mesmo quando ele não consegue o SG, ele ainda consegue fazer boas pontuações. Tranquilo? Então, Hever estará no nosso time. Ao lado dele nós vamos escalar Felipe Santana. 9 roubadas de bolas, 7 faltas cometidas e 1 SG. Como vocês podem ver, um scout bom do Felipe Santana, salve essa última rodada. É um zagueiro pesadão, galera. Faz falta, isso é fato. Porém, o número de roubadas de bola dele compensa o número de faltas cometidas. Tem grande perspectiva de valorização, não tá caro. Uma média mesmo, 3 é considerado uma média. 3 e 4 são mediano, 3 como se fosse uma mediana baixa, mas pelo favoritismo do Atlético jogando na ilha, quer dizer, no Independência contra o Sport é da ilha, mas o jogo é no Independência, e o Galo tem um favoritismo nato, veio de uma vitória muito importante contra o São Paulo no Morumbi. Eu vejo grandes perspectivas de vitória do lado do Atlético, por isso estamos escalando Felipe Santana. Subindo, galera, direto para o nosso meio de campo, primeiramente vamos falar do Gabriel do Corinthians, um jogador que tem uma quantidade muito alta de roubada de bola. Corinthians que vem mostrando um dos melhores futebols do Campeonato Brasileiro, pegando o Bahia, que ainda mostra um futebol muito vistoso, o futebol do Bahia, porém no quesito resultados vem decepcionando bastante nessas últimas rodadas. O Gabriel está extremamente desvalorizado, é uma opção clara, pensando em valorização. Existem opções melhores, Gustavo? Existe, mas para você que quer valorizar, o Gabriel é uma opção muito boa, porque ele desvalorizou muito e as roubadas de bola são o grande forte dele. Como ele tem uma força muito grande de roubar de bola, ele tende a pelo menos nessa rodada pontuar 4 ou 3. Isso já vai lhe render no mínimo 1 para 2 cartoletas. Então o Gabriel, com certeza, uma das melhores opções para quem quer valorizar essa rodada. Ao lado dele nós vamos escalar o Arthur do Grêmio. O Arthur que vem mostrando um futebol extraordinário, menino da base do Grêmio. 22 roubadas de bola e apenas 5 faltas cometidas. É um absurdo que esse garoto tá fazendo. A última pontuação dele nem foi baixa, foi um 3.9, é porque a retrasada foi um 8.9. Isso que ele ainda não fez nem gol nem assistência. É um jogador que sabe muito bem conduzir a bola, tem um toque refinado, é um jogador pensante, joga de cabeça alta, pode muito simplesmente dar uma assistência ou um gol pelo lado do Grêmio, e é um motorzinho nesse meio de campo gremista. Pegando o coxa, eu vejo um grande favoritismo do Grêmio, principalmente pela fase do Grêmio e pela retrospectiva dos dois quando o jogo é no Rio Grande do Sul. Então, Arthur do Grêmio, uma belíssima opção. E para finalizar a trinca de meio de campo, nós vamos escalar o Nicão, galera. Você pode estar falando, pô, Gustavo, mas o São Paulo não é forte, é difícil jogar contra o São Paulo. Eu digo, galera, ficar ligado. Maicon provavelmente vai sair de São Paulo. Ninguém sabe como é que vai estar a cabeça dele. O Lucão deu uma entrevista na saída de jogo dizendo que vai sair de São Paulo. Aí tem o Rodrigo Caio e o Lugano muito velho. A defesa do São Paulo tá muito sucateada, galera. Muito sucateada. Grande chance de, quem sabe, o Atlético Paranaense, que tá voltando a uma boa campanha, como vocês podem ver, 2 vitórias consecutivas, jogando em casa. As pontuações do Nicão são muito boas. Ele é um meio campista, mas que muitas vezes é um atacante mesmo, um segundo atacante.
boa perspectiva dele fazer uma boa pontuação. O número de roubada de bola dele está acima do número de faltas cometidas. Isso para o meio campista ofensivo é um fator muito positivo. Por isso que eu acredito que Nicão seja uma das melhores opções para essa rodada. E também a perspectiva de valorização dele é muito alta pela última pontuação e a atual desvalorização que ele teve. E agora, começando o nosso comando de ataque, vamos escalar Ángel Romero. Muita gente deve estar com medo da escalação do Romero, principalmente pelas últimas duas pontuações do Romero, pontuações decepcionantes. Um jogador que era muito constante, com pontuações muito altas, sempre ali no verdinho, menos 0.9 e menos 3. Apenas 2 gols, 3 finalização. O Romero é um atacante que não ganha boas pontuações necessariamente pelo confronto contra o goleiro, que seria a chance de gol, finalização. O grande forte dele é o número de faltas que ele sofre e as roubadas de bola que ele tem. Isso é um grande ponto positivo para o Romero. Duas negativas querem dizer que ele tem uma perspectiva gigantesca de valorizar. Então eu acredito que o Romero seja uma das opções melhores e mais seguras para você colocar atualmente nessa rodada no Cartola. Apesar das duas decepcionantes pontuações dele, muito fora do padrão que ele vinha tendo no decorrer do ano. A média dele ainda está muito alta, 5.08. A última foi menos 3 e ele desvalorizou 0.86, a segunda desvalorização consecutiva. Ao lado dele nós vamos botar Paulo Guerreiro, que lascou a gente na última rodada, mas lascou bonito. 16 faltas cometidas, 10 só nesse jogo, 10. Eu não sei como é que o Guerreiro conseguiu a proeza de fazer 10 faltas. Nem o Kleber Gladiador consegue. E o bom é que na última ele ainda recebeu o cartão. Aí que a gente se lascou pesado. Porém, isso quer dizer o quê? Com a desvalorização de 3.38 cartoletas, perspectiva de valorização do Guerreiro é imensa. Pegando a Chapecoense, como eu já havia dito no Estádio Luso Brasileiro, grande favoritismo. Número de finalização dele não é baixa. É mais do que 2 por jogo, que para um jogador de ataque é positivo. Então, Guerreiro tem boas perspectivas e tomara que não decepcione a gente como foi na rodada passada. E para fechar o ataque, vamos de Pedro Rocha. Já falei do favoritismo do Grêmio. Obviamente que o Luan é uma opção melhor do que o Pedro Rocha, mas para você que tem só 100 cartoletas ou não quer investir tanto no atacante de 22 cartoletas, Pedro Rocha é com certeza uma opção muito válida. O Everton também é bom, só que o Everton também está caro e não está tendendo a valorizar. Por isso estamos indo de Pedro Rocha, que até a rodada passada só vinha fazendo pontuações positivas, nada fora de série, porém ele ainda não fez gol. É um jogador que perdeu muitos gols, mas é um jogador que chega. E o cara vai chegando, uma hora acaba marcando. Então Pedro Rocha, e de tech nós vamos de Fábio Carille, Corinthians pegando o Bahia. Nosso time de 100 cartoletas ficou de 100.35. Para você que ainda, Gustavo, eu não tenho 100.35, eu quero só 100, eu tenho um pouco menos de 90. Cara, troca o Fábio Carille, que é técnico. O técnico raramente influencia muito. Não é nem que influencia, os técnicos pontuam bem, mas vamos supor, um técnico não foi tão bem e um técnico foi muito bem, muitas vezes a diferença de pontuação dele não é tão sensível como você mudar um atacante ou um meio campista, tranquilo? Então troca o Fábio Carille, que tá tranquilo. Firmeza, agora vamos para o nosso time de 110 cartoletas, primeiro mostrando o campinho de 100. Ficou Marcelo Groi, Edilson Cachaça, Fábio Santos, Zaga Heavy e Felipe Santana. Meio campo com Gabriel, Arthur e Nicão. Ataque Romerito, Guerreiro, Pedro Rocha e Fábio Carille comandando esse nosso time. Para o time de 110 cartoletas, duas mudanças vão ocorrer. Primeiro vai ser o Gabriel e a nossa segunda será o Felipe Santana. Tranquilo? No lugar do Felipe Santana nós vamos de Juninho do Palmeiras e no lugar do Gabriel nós vamos colocar o jogador estrela do Corinthians. É um corintiano por um corintiano. O nome dele é Rodriguinho, galera. Obviamente o Rodriguinho, ao contrário do Gabriel, ambos têm boa chance de valorizar. Porém o Rodriguinho ainda é mais focado em pontuação. Por quê? Ele tá mais caro, isso é verdade, mas as pontuações do Rodriguinho são extremamente boas. É o motorzinho desse time do Corinthians, perspectiva gigantesca de fazer uma boa pontuação. É um cara equilibrado em roubado de bola e número de faltas cometidas. Isso que muitas vezes o Rodriguinho chega a jogar como um segundo atacante. 2 assistências e 1 gol na competição. Pontuações muito positivas, somente uma que não foi tão alta, até agora não negativou. Belíssima opção. E o Juninho, galera, desde ano passado quem via, jogador muito constante, muito eficiente da roubada de bola, um jogo aéreo muito forte, que as pontuações dele, 6.7, 1,
8.5, 5.5, 2.8. Isso, nenhum jogo que o Juninho jogou, ele teve a chance de sair com SG. E mesmo assim tem uma média de 3.93. É muito alta para um jogador que ainda não teve SG. O Palmeiras jogando contra o Atlético Goianiense provavelmente tem uma boa chance de sair com SG e fazer com que essas pontuações do Juninho, que por natureza já são muito boas, fiquem extremamente altas. Precisamos de Juninho no nosso time de 110 cartoletas. E aqui no campinho ficou Marcelo Groi se manteve, a lateral Edilson e Fábio Santos se manteve, Hever entrou e ficou, Juninho entrou no lugar do nosso querido, quem foi que saiu mesmo? Felipe Santana. Aí ficou Arthur, Nicão e Rodriguinho, troca corintiana, e o nosso ataque se manteve igual com Guerreiro, Pedro Rocha e Romerito. Pro time de 120 cartoletas que nós vamos falar para você agora, a mudança é também de 2 jogadores, que será Marcelo Groi e o Pedro Rocha, galera. No lugar do Marcelo Groi, nós vamos botar um goleirinho mais baratinho, que é o Thiago do Flamengo. Aí muita gente deve estar perguntando, Gustavo, e por que tu tá indo de Thiago? O Thiago tem uma grande perspectiva de fazer uma boa pontuação também. É um jogador barato, extremamente desvalorizado e que vai estar jogando no estádio Luso Brasileiro, onde a última pontuação dele foi 11 e o Flamengo saiu com SG. Tem 4 defesas difíceis, apenas 3 gols sofridos. Claro que o Groi tem mais nome, tem mais perspectiva de defesas difíceis, porém eu vou explicar porque eu estou indo de Thiago, galera. Porque no lugar do Pedro Rocha, nós vamos escalar o Luan, galera. O Lau não, né? Que Lau, Luan, galera. O Luan. Por que escalar o Luan? Eu não sei nem por que eu preciso explicar, né? Média de 10.49 em 7 jogos, isso é um absurdo. Ele tá desvalorizado, isso é verdade. 4 gols, 4 assistências, 13 finalizações, 11 faltas cometidas. Só que o número de faltas que o Luan sofre é absurdamente maior, porque o Luan é um jogador que conduz muita bola. Vocês podem ver os scouts dele totalmente positivos, salve nessa última rodada. Isso que ele não deu assistência nem nada, porque coincidência, porque quase todos os gols teve influência quase que direta do Luan. Belíssima opção e obviamente mais segura que o Pedro Rocha. Como vocês podem ver, o time ficou de 119.66 cartoletas, ficou Guerreiro, Luan e Romero, Arthur, Nicão e Rodriguinho, Cachaça... Edilson, né? É porque o rapaz é mais forte do que eu. Edilson, Cachaça, Hever, Juninho, Fábio Santos, Thiago, técnico ficou Fábio Carilli. E agora para você que tem 130 cartoletas, eu sempre lembro para vocês, galera, se você tiver 125, não tiver esses valores fechados, tenta mesclar um jogador de um time de outro, que dá certo, tranquilo? Pro de 130, 2 mudanças também, saída de Fábio Santos na lateral e saída de Nicão no nosso meio de campo. No lugar do Fábio Santos, nós vamos colocar o Guilherme, galera. O grande Guilherme Arana do Corinthians. Muita gente tá me perguntando se é melhor o Guilherme Arana ou o Fagner. Galera, eu sou obrigado a dizer que é o Guilherme Arana. Apesar de eu achar o Fagner um belíssimo jogador, as pontuações do Arana estão muito mais constantes. É um jogador que tem mais perspectiva de assistência, faz caneta para tudo que é lado. É um jogador que sofre muitas faltas, acaba compensando esse número de faltas cometidas. 4 roubadas de bola não é um número tão elevado para um jogador de defesa. Porém, como ele apoia muito, já tem 2 assistências na competição, ele tem uma melhor perspectiva de fazer uma mitagem essa rodada. E no nosso meio de campo, no lugar do Nicão, nós vamos colocar Gustavo Scarpa, né, galera? Porque é um jogador muito pensante, vem melhorando seu rendimento pelo time do Fluminense. Muita gente, galera, tá querendo escalar o time do Fluminense em massa, colocando Henrique Dourado e até o Richarlison contra o Avaí. Eu não colocaria, eu vou explicar por quê. O Avaí jogando na ressacada tem uma defesa muito forte, então tem que ser respeitado. Eu acho até que o Fluminense é favorito. E por que eu estou escalando o Scarpa? Porque o Scarpa bate falta, o Scarpa é um jogador que pode sempre participar do momento ofensivo do time com uma assistência pelo menos, ou com gol, até com chutes fora da área. Escalar tipo Henrique Dourado e Richarlison, Gustavo, você já acha válido? Já não acha. Escalar um ou outro, só o Henrique Dourado, que tá fazendo muitos gols, é válido. Agora escalar, tipo, tem gente querendo escalar Henrique Dourado, Scarpa e Richarlison. Aí, galera, é muito arriscado. Apesar de nós estar falando do lanterna da competição, é um time que até jogando contra o Vasco em São Januário só perdeu por 1-0. Você escala 3 jogadores de frente de um time, você tem que estar muito confiante que esse jogo vai ser 2, 3-0, o que eu acho muito difícil no caso ser contra o Avaí lá na ressacada. Tranquilo, mas também é por gosto. Se você estiver muito confiante, você abraça e vai.
E para fechar o nosso time de 130, mostrando aqui no campinho, Thiago, Edilson, Hever, Juninho, Guilherme Arana, Rodriguinho, Scarpa, Arthur, Guerreiro, Luan, Romero e Fábio Carille. Agora para o nosso time de 140 cartoletas, galera, como eu havia dito para vocês, vai ter um pouco mais de mudanças. Por quê? Porque esse time de 140 ele já não é focado somente em valorização. Claro que aqui tem opções muito boas para pontuar no caso do Luan, mas esse meu outro time ele já tem uma mescla um pouco maior. As mudanças que vão ocorrer serão 4. Primeiro nós vamos trocar o Fábio Carille, depois vamos tirar o Arthur, também vamos tirar o Romero e também vamos trocar o Scarpa, galera. Principalmente jogadores de frente, e as modificações serão essas. Primeiro, no meio de campo nós vamos colocar o Casares, opção extraordinária para o meio de campo, pensando em pontuação. Ele não está tendendo a valorizar, mas se ele mitar aquela mitada pesada mesmo, o Sport tem uma defesa muito frágil, muito pesada, perspectiva ainda de valorizar, e o foco do Casares mesmo nessa rodada é pontuação. O Galo vem mostrando uma melhora, ganhou do São Paulo, muito também em função do belo jogo feito pelo Casares, que fez porventura um gol também. O nosso outro jogador de meia vai ser o Diego do Flamengo. Galera, é só tu olhar o scout do Diego. Depois que ele voltou da lesão, é só subindo, só subindo. Então, um jogador que, apesar de ser um meio campista ofensivo, faz mais roubada de bola do que faz falta. Isso é muito positivo. É um jogador que já tem um gol, uma assistência. Quando joga em casa, o Flamengo é muito dependente dele também, porque todo jogo passa pelo pé do Diego. A Chapecoense não vem numa boa campanha, tá decaindo um pouco daquele desempenho que estava no começo da competição, quando estava até brigando na liderança com o Corinthians. O Diego tá um pouco salgado, não tende a valorizar, mas a partir de 140 cartoletas, como vocês viram, ainda temos vários jogadores pensando em valorizar. Colocar o Diego é uma aposta totalmente válida. E no ataque nós vamos com o Frederico, galera. O Fred, que é uma opção sempre muito válida para os nossos times, por alguns fatores. Primeiro, porque está voltando, deu uma descansada boa, vai estar recuperado e jogando 100%. Tem uma quantidade de finalização não tão boa em comparação a outros anos dele, porém também está conseguindo não negativar tanto. Ano passado o Fred era um jogador mais dependente de gols. Essa rodada, nem fazendo gol nem assistência, ele está indo bem, e eu acho que ele pode sair dessa zica. Por isso eu estou colocando o Fred, defesa do Sport, muito frágil. E de técnico, galera, basicamente eu vou colocar o Claudinei só para ficar no preço de 140. Sempre lembrando para você que você pode escalar outros jogadores que tem melhor tendência. Também pode colocar zagueiros mais seguros como o Jeromel no lugar do Hever, se quiser. Fique à vontade, tranquilo? Então, mostrando o nosso time de 140, ficou Thiago no gol, Edilson, Guilherme Arana, Hever, Juninho, Rodriguinho, Casares, Diego, Fred, Guerreiro, Luan e Claudinei Oliveira, time de 139,87. Sempre lembrando para você que tem mais cartoleta e quer ver nosso time focado em pontuação exclusivamente, descrição do vídeo. Pedindo também para você entrar na nossa liga e acompanhar a nossa fanpage, que também estão na descrição. Amanhã sai nosso time definitivo e o vídeo da nossa liga. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!